Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Rodrigo Fraga, professor de Física, então vamos ver essa questão. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal e curtir o vídeo, certo? Bem, olha só. Um fabricante de termômetros orienta em seu manual de instruções que o instrumento deva ficar 3 minutos em contato com o corpo para aferir a temperatura. Esses termômetros são feitos com o bulbo preenchido com mercúrio conectados a um tubo capilar de vidro. De acordo com a termodinâmica, esse procedimento se justifica, pois é necessário que... Bem, aqui um entendimentozinho rápido da questão, tá? Primeiramente, mais para discutir o porquê das alternativas estarem erradas. Mas, veja só. Uma representação de um termômetro de mercúrio, certo? É um bulbo de mercúrio, tá? Como é dito na questão. E, logo após... conectado a um tubo capilar, onde neste tubo capilar nós temos a escala indicando a temperatura. E aqui o bulbo preenchido com mercúrio, certo? A temperatura ambiente, certo? Este bulbo não apresenta a leitura, pois a leitura é a partir de um certo valor, entre 33 e 32 graus, se não me engano. Então, a maioria das vezes acaba não apresentando a leitura ou a leitura da temperatura ambiente, certo? Pois bem, quando a pessoa coloca esse termômetro no braço, certo? Claro, aqui a questão tem um leve probleminha numa das alternativas, que eu já explico, que daí é lá na letra E. Mas vamos supor uma temperatura ambiente, tá? Menor que a temperatura corporal, tá, de uma pessoa que vai utilizar, certo? Então, vamos supor aqui o que seria embaixo do braço. Vou fazer só essa região aqui, não vou desenhar um braço, mas seria a região embaixo do braço e tá com essa temperatura C corporal, enquanto aqui a temperatura do termômetro do bulbo TA. Devido a essa diferença de temperatura, né, a temperatura corporal ser maior que a temperatura no bulbo, então vai acontecer uma transferência de calor. E nós devemos saber que a transferência de calor deve acontecer do corpo de maior temperatura para o de menor temperatura. Este calor sendo transferido, né, vai fazer com que a temperatura do bulbo aumente até o ponto em que ela fique igual à temperatura corporal. Ou seja, o que a gente chama de... Vamos escrever um pouquinho mais embaixo. O que a gente chama de equilíbrio térmico, né? Então a ideia principal é essa. É ficar esse tempo de 3 minutos para que o termômetro atinge a temperatura corporal da pessoa. Ou seja, o equilíbrio térmico, na letra C, entre os corpos seja atingido, né? Corpos, digo, o termômetro e a pessoa neste caso, tá? Então, a nossa resposta seria na letra C, tá? Mas bem, olha só. O termômetro e o corpo têm a mesma energia interna, né? Que às vezes a gente fala que a energia interna, certo? O que a gente chama de ΔU, ela é proporcional à temperatura. Então, dá essa confusão de pensar, então a energia interna também é a mesma coisa. Não, a energia interna é proporcional à variação de temperatura, sim, porém, a variação de energia interna, pensando por um gás monoatômico, 3 meios de NR ΔT, pensando num gás, tá? Onde esse N é o número de mols. Então, se eu pensar num termômetro, por exemplo, e numa pessoa, e pensando que são constituídos, em média, o mesmo tipo de átomo, vamos pensar, né? Obviamente, um ser humano vai ter muito mais mols deste átomo do que um termômetro. Então, a energia interna também depende da questão de quantidade, né? Claro, aqui eu peguei um exemplo só para mostrar, mas a energia interna também depende da quantidade, certo? Não somente da temperatura, né? Claro, se eu tivesse a mesma, 1 mol de cada um, ok, mas não é este caso, por isso a gente descarta a letra A. A temperatura do corpo passe para o termômetro, também não, por quê? Porque o que é transmitido, na verdade, é calor. Temperatura é uma propriedade que
é do corpo. O corpo possui uma determinada temperatura, que é influenciado, claro, pela emissão e absorção de calor, né? Mas enquanto calor é essa energia em trânsito, a temperatura ela mede o que seria um grau de agitação, de rotação, translação e vibração das moléculas ou partículas que constituem aquele corpo. Então, muito cuidado. A letra C já vimos que é a nossa resposta. E a D, a quantidade de calor dos corpos seja a mesma. Não, o equilíbrio térmico se dá quando a temperatura é a mesma. E neste caso aqui, o único processo envolvendo calor que é igual é a questão do o quanto o corpo emite é o quanto o termômetro, teoricamente, absorve, né? Desprezando efeitos dissipativos. Então, por isso que a gente corta a letra D. Não é questão da quantidade de calor, até porque a quantidade de calor é uma energia em trânsito, não é uma energia armazenada. Quando a gente fala de energia armazenada, falamos de energia interna. E a letra E, que dá um problema, é para que o calor do termômetro passe para o outro. Né? Claro, a letra C a gente marca já como resposta, pois ela realmente a mais certa, porque é justamente pelo equilíbrio térmico. A letra E não é uma resposta, mas ela tem um probleminha, pois eu posso, nada impede de eu ter uma situação onde a temperatura do termômetro é maior que a temperatura corporal. Né? Pensar, a temperatura corporal de um ser humano é em torno de 37 graus e meio, né? Temperatura interna, mas né, a situação de febre, por exemplo, pode chegar a valores um pouco maiores, 38, 39, por exemplo, mas nada impede a gente ter uma situação, um ambiente que a temperatura esteja 40 graus, que já aconteceu em alguns estados, né, algumas cidades, 41, 42, temperatura maior que a temperatura corporal, o que faria com que esse fluxo fosse invertido. Pensando na ideia da temperatura interna, né? Só que, claro, não é só isso, né? A ideia é justamente chegar no equilíbrio térmico. Então, essa questão por estar justificando uma situação específica, ela acaba sendo descartada também, né? Mas só para fazer esse leve comentário, né? Ficamos então com a letra C como resposta dessa questão, certo? Peço desculpa, acabei escrevendo ali TATB embaixo aqui do vídeo, agora que eu vi, né, que é a situação onde teria essa inversão. Mas bem, espero que eu tenha ajudado vocês. Quaisquer dúvidas postem nos comentários, certo? E não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhar e curtir o vídeo. E bem, pessoal, desejo a vocês então bons estudos e até a próxima.